Eu as chamo de bolsas masculinas. E nisso, no caso de Gabec, sabemos que eles são pelo menos 11.600 anos de idade. Sob as areias perto da antiga Uruk, arqueólogos descobriram algo certa vez, descartado como lenda. Primorosamente, bolsa de pedra esculpida, combinando com aquelas, agarrados por divindades na Suméria e relevos assírios. Sugeriu-se que esses objetos com as alças são semelhantes às da imagem, cerca de 7.000 anos depois, na arte assíria. O que durante muito tempo foi descartado como mera. O simbolismo agora existe em forma concreta, sugerindo conhecimento sofisticado, transmitido através do tempo profundo. Quem está segurando essa bolsa estranha? Mão. E é um fato que bolsas idênticas são encontradas em antigos Suméria, gravado com desenhos geométricos precisos e vestígios de escrita primitiva. O objeto parece menos decoração e mais como uma mensagem, talvez um arquivo encadernado em pedra, deixados por professores esquecidos que guiaram os primeiros passos da humanidade. Seu surgimento desestabiliza nossas linhas do tempo e deixa que pensamento arrepiante, que ancestral. A sabedoria ainda está aprisionada em seu silêncio. Concha de pedra? A bolsa de pedra que não deveria existir. Poucos símbolos do mundo antigo são tão silenciosamente perturbador quanto aquele que parece quase absurdamente moderno. Bolsa. Esse formato estranho reaparece, e novamente, esculpido pelos sumerianos de Iraque. Gravado em ruínas de templos em Turquia. Entrelaçada nas tradições Maori em Nova Zelândia. Esmoldado em mecânica. Artefatos na América Central. Diferentes. Continentes. Eras diferentes. A mesma estranheza. Design. Depois que você percebe, não consegue mais ignorar. Não ver isso. Os primeiros exemplos conhecidos datam até mesmo do fim do gelo. Idade. Seu alcance global absoluto fez... A coincidência parece uma explicação frágil e levanta uma questão incômoda para a superfície. Por que tantos antigos? Culturas obcecadas pelo mesmo objeto? Essa questão deixou de ser teórica no calor escaldante do Iraque, de certo, perto da antiga Uruk. Uma escavação que havia começado como algo dolorosamente rotineiro. Fragmentos de cerâmica, tablets quebrados. Nada de emocionante. Mudou de repente. Curso. Mike Adams, jovem, assistente arqueológico do Oregon, já estava cavando havia horas quando seu pá atingiu algo sólido. O impacto subiu direto pelos seus braços. Isso não era pedra solta. Isso foi trabalhado. Como ele removeu a terra compactada, um objeto retangular surgiu. Liso e deliberado, com uma alça curva no topo. Mike congelou. Suas mãos tremiam, não de dor, o calor, mas a partir da constatação, afundando. Não eram detritos. Era bolsa de pedra perfeitamente esculpida. O trabalho artesanal era extraordinário. A superfície estava coberta por uma geometria precisa. Padrões, espirais, formas entrelaçadas. Mosaicos tão perfeitos que pareciam feito à máquina. Para um objeto enterrado por Panache durante milhares de anos, carregava uma aura sinistra, brilho. Como se o próprio tempo tivesse falhado em abafou. Mike imediatamente ligou. Sobre o arqueólogo-chefe do local, Dr. Asha Neifer. Sua curiosidade se voltou para. A descrença surgiu em segundos. Parecia exatamente como a lendária bolsa. Símbolos sobre os quais os estudiosos debatiam por gerações. Por décadas. Semelhante. Os objetos apareciam apenas em relevos e esculturas por toda a Mesopotâmia. Deuses, reis e figuras míticas eram frequentemente mostrados segurando essas estranhas bolsas. Alguns, os pesquisadores os descartaram como rituais. Baldes. Outros os chamavam, em tom de brincadeira, de baldes. Bolsas dos deuses. Alguns sugeriram que eles simbolizava conhecimento sagrado ou algo assim, muito mais estranho. Mas ninguém jamais havia segurado em suas mãos até agora. Aconchegando o pesado objeto de pedra, Mike não tinha como de saber que acabara de desencadear uma reação em cadeia. Reação. Esta não foi apenas uma reação rara.
artefato era uma ponte física entre mito e realidade. O local próximo, Uruk, outrora o coração pulsante da Suméria. Civilização estava descascando uma camada da história. Ninguém esperava encontrar o quê? Começou como uma escavação tediosa que de repente se tornou Assum Sitchias, o capítulo inicial de uma arqueologia thriller. Durante anos, o símbolo da bolsa tinham sido descartados como decorativos ou simbólico, nada mais. Mas lá estava, real, deliberado, esculpido em algo incomum, pedra e marcada com o que parecia ser projetos intencionais. A questão mudou rápido. Não o que era, mas quem era. Fez isso e por que foi enterrado. Velho. Notas de escavação do início do século XX. O século repentinamente ganhou um novo peso. Enquanto fazia buscas no Museu Britânico, arquivos meses antes, Mike tinha, me deparei com um diário de couro empoeirado, pertencente a Leonard Woolley, o famoso arqueólogo da década de 1920. Nele havia breve menção, quase apologética, de a Bolsa de Deus desenterrada e descartada como uma possível falsificação. Na época, foi em lugar nenhum. Agora, parecia uma migalha de pão, conduzindo diretamente a este momento. A bolsa de pedra parecia carregar uma presença. Além de sua forma física, um vaso, conectando crenças antigas com coisas perdidas, conhecimento. Aquilo que antes se supunha ser simbolismo puro, agora é exigido seriamente. Estudo científico e linguístico. A equipe sabia que estava à beira do precipício de algo grande, talvez desconfortavelmente grande. Porque se este objeto realmente representava a sabedoria preservada de uma civilização mais avançada que a história admite, do que estudá-lo com segurança. Entender o que ele contém foi apenas o começo. A descoberta transformou uma escavação comum em busca de conhecimento esquecido. O motivo da bolsa, onde mito, memórias e os significados colidem. Poucas imagens se repetem na antiguidade. Arte com a persistência silenciosa a chamada bolsa. Em toda a Mesopotâmia, do Iraque moderno à Turquia, a forma distinta parece esculpida em relevos em pedra. Na maioria das vezes agarrados por deuses, seres alados ou governantes poderosos. Durante gerações, os estudiosos lutaram para tentar justificar isso, rotulando-o como decorativo, simbólico ou simplesmente prático. Recipiente como um balde ou porta-ferramentas. No entanto, sua forma consistente e repetida, a colocação sugeria algo muito mais deliberado. Isso não foi visual, enchimento. Era um símbolo profundamente enraizado na mentalidade espiritual e cultural de sociedades antigas. Em locais como o Palácio de Dur-Sharrukin, construído por Sargon. 2. Figuras aladas, conhecidas como Abkalu, são mostradas segurando essas bolsas tipo carteira, objetos reforçando sua associação com autoridade divina e sagrada, conhecimento. Ainda mais intrigante. Similar. Formas aparecem na pedra maciça, Pilars de Göbekli Tepe, datando de quase 11.000 anos, muito antes. Surgiu a civilização suméria. Situa a origem do símbolo em pré-história, sugerindo que foi herdado, em vez de inventado. O mesmo sentido de a continuidade aparece no neo-assírio. Arquitetura através do imponente, Lamassu. Seres guardiões híbridos colocados em entradas do palácio. Mais de 100 Lamassu, restos mortais, foram identificados em toda a região. Antigos palácios, sua imponência. Tamanho e poder simbólico cativantes. Observadores desde sua redescoberta no século XIX. Sua influência até mesmo levado adiante na arte do século XX, Design Art Deco. Abrangendo milênios, regiões e sistemas de crenças. A bolsa. O motivo representava claramente uma ideia de que sobreviveu ao colapso e renascimento cultural. Um conceito demasiado importante para ser esquecido. As explicações convencionais sustentavam há muito tempo que a bolsa era um recipiente ritualístico, talvez, para água sagrada ou oferendas. Mas um grupo menor de pesquisadores argumentou, caso contrário. Eles propuseram que o objeto
simbolizava contenção, não de líquido, mas de conhecimento. Nessa perspectiva, a bolsa era um repositório, um cofre codificado, projetado para preservar informações vitais, através das gerações. Arte, símbolo e funções fundidas em uma forma duradoura. A descoberta, feita por Mike Adams, mudou abruptamente o foco deste debate da teoria para a teoria. Para comprovar, a bolsa não estava especulação. Existia, sólido, pesado e inegavelmente real. O que antes fora descartado como simbolismo artístico, agora exigia investigação científica. A questão não era mais o que representava, mas sim qual era sua função. Nas mitologias antigas, as figuras que carregavam a bolsa eram frequentemente retratadas como professoras, agentes civilizadoras que legaram à humanidade a agricultura, a linguagem, a matemática e o direito. Não eram deuses distantes que exigiam adoração, mas sim portadoras da sabedoria. Sob essa perspectiva, a bolsa simbolizava uma responsabilidade sagrada, um receptáculo físico que continha os próprios fundamentos da civilização. O conhecimento não era abstrato, era monumental, protegido e sagrado. Essa interpretação contrastava fortemente com décadas de rejeição acadêmica, criando terreno fértil para uma nova exploração. O ceticismo encontrou a admiração e, juntos, impulsionaram uma nova onda de pesquisa interdisciplinar. Cientistas de materiais, matemáticos e linguistas foram chamados para examinar o objeto com detalhes sem precedentes. A análise visual inicial sugeriu que a bolsa era esculpida em diorito ou em uma pedra ígnea igualmente dura, apreciada pelos escultores da Mesopotâmia. Mas testes repetidos complicaram essa suposição. Exames portáteis de fluorescência de raios-x revelaram uma composição diferente de qualquer fonte de pedreira local conhecida. Dióxido de silício misturado com elementos traço ausentes na geologia regional. Ou a pedra vinha de uma origem desconhecida, ou havia sido deliberadamente manipulada. Ambas as possibilidades eram perturbadoras. As esculturas na superfície apenas aprofundaram o mistério. Os padrões geométricos eram precisos, matemáticos e intencionais. As espirais seguiam a proporção áurea. As tesselações refletiam uma compreensão geométrica avançada, muito além do que se esperava para a idade do objeto. Não se tratavam de floreios decorativos, mas sim de sequências calculadas, possivelmente concebidas para codificar informações. Ao longo da base, corria uma linha de símbolos que lembravam a forma cunha, mas que não correspondiam a nenhum conhecido pelos linguistas. Essas proto-inscrições sugeriam uma forma de escrita que pode ser anterior aos sistemas de escrita registrados, indicando que a bolsa continha uma mensagem ainda por decifrar. Esculpido em um único bloco de pedra, o objeto demonstrava um trabalho artesanal extraordinário. Sua textura absorvia a luz em vez de refletir, conferindo-lhe uma presença enigmática, como se carregasse algo mais do que massa e minerais. A equipe da doutora Asha Kneifer documentou cada detalhe, ciente de que poderiam estar diante de evidências de uma sofisticação tecnológica ancestral há muito subestimada. Alguns pesquisadores chegaram a notar que sulcos ao longo da alça se alinhavam com pontos de pressão, sugerindo um mecanismo de trava oculto. Se manipulada corretamente, a bolsa poderia se abrir ou ativar. Algo estava oculto ali. A ideia de que engenheiros antigos projetaram sistemas de segurança em pedra desafiava tudo o que se supunha sobre a tecnologia primitiva. Quanto mais aprofundava a análise, mais clara ela se tornava. Não se tratava apenas de um artefato. Foi uma convergência de arte, ciência e crença, preservada ao longo de milênios. E embora seus segredos materiais levantassem mais perguntas do que respostas, a próxima descoberta viria da decifração de suas inscrições, preparando o terreno para uma análise linguística que finalmente poderia explicar o que a bolsa pretendia proteger, decifrando as vozes de uma era perdida. Quando o Dr. Hassan Al-Mahmoud finalmente chegou ao sítio arqueológico, sua reputação já havia criado grandes expectativas. Com mais de 40 anos dedicados às línguas da antiga Mesopotâmia, ele havia decifrado textos que a maioria dos estudiosos considerava impossíveis de ler. Mesmo assim, no instante em que seus olhos se depararam com a bolsa de pedra, toda aquela confiança se dissipou em silêncio. Por vários longos minutos, ele permaneceu imóvel, balançando a cabeça lentamente, dividido entre a incredulidade e o deslumbramento.
Aquilo não era mais um mito gravado em relevos de pedra. Era real, e parecia menos um artefato, e mais uma mensagem deliberada enviada através do tempo. Nos 3 dias seguintes, Hassan mergulhou completamente nas inscrições gravadas na base da bolsa. Munido de lentes de aumento e um enorme arquivo digital de escritas antigas, ele comparou cada símbolo com precisão obsessiva. As marcas ecoavam a forma primitiva da Cunea, mas resistiam obstinadamente à tradução direta. Gradualmente, um quadro surpreendente emergiu. Tratava-se de um sistema de protoescrita até então desconhecido, que parecia anteceder os primeiros textos sumérios em pelo menos 5 séculos. Apesar da fragmentação e da erosão, Hassan estimou que poderia interpretar quase 70% do texto. Uma descoberta extraordinária que empurrou a cronologia conhecida da comunicação escrita para um passado muito mais remoto. O que as inscrições descreviam era ainda mais perturbador. Falavam de portadores da fundação, figuras que surgiam não como deuses exigindo adoração, mas como mestres guiando os primeiros passos da humanidade. Segundo o texto, esses indivíduos entregaram os alicerces da civilização: agricultura, matemática, astronomia, metalurgia, medicina, arquitetura e linguagem escrita. A civilização, sugeria o texto, não surgiu por acaso, mas foi cuidadosamente instruída. Ainda mais notável era a afirmação de que esse conhecimento não era meramente simbólico ou oral. A inscrição insinuava que ele era armazenado fisicamente, deliberadamente selado dentro de objetos artesanais, como a própria bolsa. O objeto foi descrito como algo projetado para perdurar. Um arquivo destinado a preservar e transmitir princípios fundamentais através de vastos períodos de tempo. Naquele momento, a bolsa se transformou de um símbolo misterioso em um recipiente de conhecimento com um propósito definido. A tradução provocou uma onda de entusiasmo e inquietação na equipe. Alguns argumentaram que abrir a bolsa seria imprudente, arriscando danificar um artefato insubstituível ou desencadear consequências desconhecidas. Outros sentiram a responsabilidade de descobrir o que havia sido intencionalmente preservado. Doutor, Naifer se viu dividida, ponderando a imensa promessa científica contra o dever de proteger a integridade do objeto. Hassan acreditava que os criadores queriam que a bolsa fosse encontrada e compreendida. A precisão matemática das esculturas, as inscrições em camadas e a sofisticação geral do objeto sugeriam uma acessibilidade intencional. Não se tratava de uma relíquia selada, destinada a permanecer oculta para sempre. Ela foi concebida para ser decodificada, aberta e utilizada por uma geração futura capaz de compreender sua linguagem. Essa constatação reformulou toda a descoberta. A bolsa deixou de ser tratada como uma relíquia do passado e passou a ser vista como uma cápsula do tempo selada, direcionada diretamente ao presente. As perguntas se multiplicaram rapidamente. Quem eram exatamente esses professores? Quão avançado era seu entendimento? E como seu conhecimento havia sobrevivido intacto enquanto civilizações inteiras desapareciam? Com as inscrições em grande parte decifradas, a atenção se voltou para a tarefa mais delicada até então: abrir a própria bolsa. O desafio era formidável. Esculpido em uma única peça de pedra, o objeto era oco, porém perfeitamente selado, sem dobradiças, costuras ou pontos de entrada visíveis. Os intrincados padrões geométricos em sua superfície agora pareciam funcionais, parte de um sofisticado sistema de travamento em vez de mera decoração. A especialista em materiais, Doutora Yuki Tanaka, liderou a próxima fase. Usando imagens de raio-x, mapeamento a laser e modelagem 3D detalhada, sua equipe identificou uma rede de pontos de pressão gravados ao longo da alça e do corpo. Juntos, eles formaram uma sequência de liberação precisa. Não era algo que pudesse ser forçado a abrir. Era preciso encontrar uma solução. Após dias de simulações, testes e consultas com as autoridades, a equipe executou um plano meticuloso. Pulsos microscópicos foram aplicados a cada ponto de pressão, enquanto os sensores monitoravam vibração, calor e tensão estrutural. Conforme a sequência progredia, a bolsa emitia um zumbido fraco de baixa frequência, como um diapasão vibrando através da pedra. No ponto final, um clique suave ecoou pela tenda de contenção. Uma fina costura apareceu perto da alça.
Lentamente, sem força, a pedra se moveu. A bolsa se abriu pela primeira vez em milhares de anos. Dentro, o interior de pedra deu lugar a um forro metálico liso. 7 objetos cilíndricos repousavam ordenadamente em seu interior, transparentes, levemente iridescentes e com um brilho suave. Cada cilindro continha símbolos gravados de grãos, estrelas, formas geométricas e escrita. Os instrumentos detectaram uma assinatura de energia estável, diferente de tudo o que já havia sido registrado. Ninguém os tocou. Conforme a equipe se afastava, uma constatação pairou sobre a sala. O que quer que esses objetos contivessem havia sido preservado intencionalmente, aguardando pacientemente. E com a abertura da bolsa, a própria história estava prestes a ser reescrita. Dentro da bolsa, os cilindros que reescreveram a história. E assim chegamos a um tema popular e difundido: as bolsas antigas. Quando a alça de pedra curvada finalmente se soltou, o ambiente pareceu perder o fôlego. Dentro da bolsa, 7 cilindros se encaixavam perfeitamente em sulcos esculpidos, com precisão cirúrgica na pedra. Eram completamente diferentes do que a equipe havia imaginado. Transparentes, porém levemente iridescentes. Os cilindros cintilavam como quartzo impregnado com algo desconhecido. Um elemento artificial que captava e refratava a luz em ondas de cores mutáveis. Suas superfícies estavam gravadas com símbolos, grãos, formas geométricas, estrelas, ferramentas cruzadas, linhas de escrita, plantas, edifícios. Não era decoração. Era intencional e carregado de significado. Desde a primeira observação, ficou claro que não se tratavam de artefatos comuns. Apesar de sua imensa idade, os cilindros emitiam uma assinatura de energia estável que imediatamente chamou a atenção da doutora Yuki Tanaka. Seus instrumentos registraram algo sem precedentes. Não era orgânico, nem puramente mineral, mas se comportava mais como um meio de armazenamento de dados do que como uma relíquia. As leituras sugeriam um armazenamento de informações, operando em nível molecular, talvez até quântico. O que havia dentro da bolsa parecia menos arqueologia e mais ficção científica alcançando a realidade. A empolgação tomou conta, mas a disciplina manteve a equipe sob controle. Asha Neiffer rapidamente conteve qualquer impulso de tocar nos cilindros. Fossem o que fossem, eram desconhecidos e potencialmente frágeis ou perigosos. Cada ângulo foi documentado usando fotografia de alta resolução, imagens multiespectrais e espectrometria. A equipe tratou o conteúdo como se pudesse desaparecer ou reagir à menor provocação. Cada cilindro tinha aproximadamente o tamanho de um rolo de moedas moderno, mas o tamanho era enganoso. Quando o Dr. Hassan Al-Mahmoud levantou cuidadosamente um deles, usando suportes especiais, notou algo extraordinário em seu interior. Camadas e mais camadas de padrões microscópicos empilhados tão densamente que lembravam um texto comprimido. Não se tratava de imagens simbólicas. Era informação literal, compactada, além da capacidade de qualquer dispositivo de armazenamento moderno, sem circuitos de silício ou código. Em poucos dias, a notícia se espalhou muito além do local no deserto perto de Uruk. Equipes de pesquisa internacionais chegaram quase da noite para o dia. Os governos tomaram conhecimento. Um laboratório de segurança máxima foi estabelecido em Bagdá, construído exclusivamente para abrigar a bolsa e seu conteúdo. Linguistas, físicos, biólogos, astrônomos e cientistas de materiais convergiram, unidos por uma única constatação: o conhecimento ancestral havia sido preservado de uma forma que ninguém imaginava ser possível. Usando imagens quânticas avançadas e espectroscopia não invasiva, os pesquisadores começaram a decodificar os cilindros um a um. O primeiro a apresentar resultados estava marcado com símbolos de grãos. O que emergiu deixou os cientistas agrícolas perplexos. O documento detalhava sistemas agrícolas sofisticados, cronogramas de rotação de culturas, redes de irrigação, métodos de recuperação do solo e técnicas de melhoramento genético seletivo, projetados para maximizar a produção e, ao mesmo tempo, preservar o equilíbrio ecológico. Não se tratavam de experimentos primitivos. Eram sistemas refinados, séculos à frente de seu tempo presumido, alguns redescobertos somente na era moderna. Isso por si só desafiava a crença antiga de que a agricultura se desenvolvia lentamente
por meio de tentativas e erros. Em vez disso, sugeria conhecimento guiado, técnicas ensinadas, preservadas e reaplicadas. Sustentabilidade, ao que tudo indicava, não era um conceito moderno. Outro cilindro revelou matemática e astronomia avançadas. Os dados codificados incluíam demonstrações geométricas e medições precisas de órbitas planetárias. Observadores da antiguidade mapearam os ciclos celestes com uma precisão surpreendente, calculando os movimentos dos planetas muito antes da existência dos telescópios. Sua matemática era formal, elegante e intencional. Não se tratava de contemplação das estrelas. Era ciência. Então, surgiu o cilindro marcado com símbolos botânicos e anatômicos. Medicina. O que ele continha causou grande impacto na comunidade científica. Os dados descreviam antibióticos naturais, derivados de plantas e minerais específicos, incluindo métodos de preparo e dosagens. Quando recriado sinteticamente em laboratórios modernos, um composto demonstrou eficácia contra bactérias resistentes a antibióticos, um problema que a medicina contemporânea ainda luta para resolver. Uma solução para uma crise moderna estava guardada dentro da pedra há milhares de anos. À medida que cada cilindro era decifrado, um panorama maior se formava. O conhecimento não era aleatório, era cuidadosamente selecionado. Agricultura, matemática, astronomia, medicina, metalurgia, escrita, arquitetura. Esses eram os fundamentos da civilização, as sementes mencionadas nas inscrições das bolsas. Quem criou este arquivo compreendeu o que era mais importante e garantiu sua sobrevivência ao colapso, à conquista e ao próprio tempo. Os dados metalúrgicos revelaram técnicas de liga, tratamento térmico e moldagem de metais com uma precisão que rivalizava com tecnologias muito posteriores. Não se tratava de forjas rudimentares. Eram processos controlados que demonstravam um profundo conhecimento do comportamento dos materiais. Os engenheiros da antiguidade não estavam apenas moldando metal. Eles o dominavam. Os sistemas de escrita descritos dentro dos cilindros expandiam a protoescrita gravada na bolsa. Revelavam uma tradição mais ampla de preservação de informações que existia antes do uniforme conhecido. A escrita não foi inventada repentinamente. Ela evoluiu dentro de um sistema estruturado, projetado para transmitir conhecimento essencial com precisão através das gerações. A arquitetura constituiu o pilar final. Os dados delineavam princípios de planejamento urbano, técnicas de sustentação de carga e métodos de construção modular para cidades projetadas para durar. Não se tratavam de abrigos de sobrevivência, mas sim de projetos de longo prazo para sociedades complexas. As civilizações antigas não improvisavam, mas sim planejavam. Em conjunto, os cilindros pintaram um quadro que obrigou os estudiosos a repensar o progresso humano. A história não era uma linha reta da ignorância primitiva à sofisticação moderna, mas sim cíclica. O conhecimento era descoberto, refinado, preservado e, por vezes, perdido. A bolsa representava um esforço consciente para interromper essa perda, uma mensagem enviada por pessoas que previam o colapso e planejavam a recuperação. Para Mike Adams, as implicações eram surreais. O que começou como uma escavação de rotina o transformou no catalisador acidental de uma mudança de paradigma. Sua atenção a uma anotação esquecida em seu diário e sua persistência em campo o levaram a uma das descobertas arqueológicas mais extraordinárias da história da humanidade. A bolsa não apenas conectou passado e presente. Ela lembrou a humanidade do que já soube e do que poderia voltar a saber. Além do meio acadêmico, a descoberta despertou a curiosidade global. Quem foram os criadores originais? Seriam uma civilização esquecida ou um grupo de professores transitando entre culturas? E quantas outras pistas permaneceram espalhadas pelo mundo antigo? Conforme a decodificação prosseguia, a fronteira entre o mistério antigo e a revelação moderna se tornava cada vez mais tênue. Os cilindros já não estavam em silêncio. Eles falavam de engenhosidade, visão de futuro e um brilho esquecido, enterrados sob as areias da Mesopotâmia. E talvez o mais perturbador de tudo seja que eles sugeriram que esta não era a primeira vez que a humanidade estivera à beira da grandeza, apenas para se esquecer dela, porque uma coisa estava se tornando cada vez mais clara. Os sumérios, e aqueles que vieram antes deles, deixaram muito mais do que ruínas.
deixaram pistas. Ecos da Suméria, a bolsa, o passado e o futuro que esquecemos. A descoberta da antiga bolsa de pedra perto de Uruk transformou, de forma silenciosa, porém profunda, nossa compreensão das civilizações antigas. O que inicialmente parecia um artefato enigmático revelou-se algo muito mais significativo. Um ato deliberado de preservação, concebido para transmitir conhecimento avançado através de vastos períodos de tempo. Com seus cilindros cristalinos e inscrições intrincadas, a bolsa desafia a ideia reconfortante de que o progresso humano sempre avança em linha reta ascendente. Em vez disso, sugere algo mais inquietante e mais humano. A sabedoria pode ser conquistada, perdida, ocultada e, posteriormente, redescoberta. Escavações em andamento ao redor do sítio arqueológico sugerem que a bolsa não era uma anomalia isolada. Sob a areia, jazem vestígios de estruturas, ferramentas e materiais codificados que apontam para uma civilização muito mais rica e sofisticada do que as cronologias tradicionais permitiram. Cada nova camada descoberta reforça a sensação de que a história, como a conhecemos, pode ser apenas um registro parcial, moldado tanto pelo esquecimento quanto pela memória. Mike Adams, cuja descoberta fortuita desencadeou essa série de eventos, sempre minimizou seu próprio papel. Ele generosamente compartilhou o mérito, enfatizando tanto as mentes antigas, que criaram a bolsa, quanto os pesquisadores modernos encarregados de compreendê-la. No entanto, a história poderá lembrá-lo como a improvável ponte entre eras. Os 7 princípios codificados na bolsa, agricultura, matemática, astronomia, metalurgia, linguagem, medicina e arquitetura, não são meras categorias acadêmicas. Juntos, eles formam a estrutura completa da própria civilização. Não fragmentos, não indícios, mas um projeto completo. O que continua a surpreender os pesquisadores é a aparente intencionalidade por trás da preservação. O conhecimento não foi simplesmente abandonado ou enterrado acidentalmente. Foi cuidadosamente ocultado, projetado para sobreviver à guerra, ao colapso ambiental e à lenta erosão do tempo. Isso levanta questões que se tornam cada vez mais perturbadoras a cada descoberta. Quem eram os indivíduos capazes de reunir tal conhecimento? O que aconteceu com a sociedade deles? E quantas outras cápsulas do tempo como essas ainda podem estar por descobrir, aguardando o momento certo e as mentes certas para encontrá-las? Essas perguntas nos lembram que a história não é estática. Ela é fluida, reescrita a cada nova escavação e a cada inscrição decifrada. O fascínio global em torno da bolsa reflete um profundo desejo humano de se reconectar com nossas origens, de entender não apenas de onde viemos, mas o que um dia soubemos. Agora, exibida em museus e instituições de pesquisa, a bolsa se tornou um símbolo de resiliência e engenhosidade, uma fusão de ciência, arte e mito que se recusa a se encaixar perfeitamente em qualquer categoria. Para os estudiosos, o desafio é delicado. Eles precisam proteger o artefato de danos, ao mesmo tempo que extraem seu significado. Cada decisão busca o equilíbrio entre preservação e descoberta. Nessa tensão reside o verdadeiro significado da descoberta: honrar o passado e expandir as fronteiras do conhecimento moderno. A bolsa de pedra não é mais apenas um objeto. É uma mensagem que viajou milhares de anos para chegar até nós. Para entender por que essa mensagem é tão importante, precisamos retornar à Terra onde ela nasceu. Os alicerces da civilização humana se enraizaram na fértil região entre os rios Eufrates e Tigresa. Esta terra, conhecida como Suméria, tornou-se o berço de inovações que ainda moldam o mundo moderno. Aqui, a humanidade construiu suas primeiras cidades verdadeiras, desenvolveu a religião organizada, formalizou as leis e transformou a narrativa em literatura. Sistemas de transporte surgiram. A arquitetura monumental ergueu-se das planícies. A civilização, como realidade vivida, começou aqui. Por mais de 2000 anos, a cultura suméria floresceu como a força dominante na Mesopotâmia. Em toda a região, que hoje corresponde ao sul do Iraque, surgiram poderosas cidades-estado, cada uma coroada por imponentes zigurates e dinamizada por vibrantes redes comerciais. Recitavam-se epopeias, joias de ouro e lápis-lazuli adornavam a elite, e o poder político mudava de cidade para cidade ao longo dos séculos.
A Suméria atingiu seu auge no final do terceiro milênio antes de gradualmente perder sua proeminência. O tempo, as conquistas e a fusão cultural sepultaram suas realizações, até que a arqueologia as trouxe à luz nos séculos 19 e 20. Essas primeiras escavações revelaram uma civilização de notável complexidade. Longe de serem primitivos, os sumérios influenciaram quase todas as culturas que se seguiram na região. Suas ideias difundiram-se nas sociedades adiana, babilônica e assíria, moldando o antigo Oriente Próximo de maneiras que ainda se fazem sentir nos dias de hoje. Os primeiros habitantes chegaram à planície aluvial da Mesopotâmia por volta do sexto milênio antes de Cristo. Eram inovadores, não andarilhos. Ao construírem canais de irrigação, aprenderam a controlar as águas imprevisíveis dos rios, transformando terras áridas em férteis terras agrícolas. O sucesso agrícola gerou excedentes, que por sua vez geraram comércio, e o comércio transformou assentamentos em aldeias. Aldeias se tornaram cidades, e as cidades cresceram, tornando-se centros econômicos e culturais poderosos. Por volta de 3500 a.C., a Suméria havia se transformado em uma rede de cidades-estado unidas por uma língua e tradições religiosas compartilhadas. Entre as mais influentes estavam Eridu, Uruk, Ur, Lagos, Nippur, Kish, Larsa, En e Adab. O poder mudava constantemente. Uma cidade podia dominar por um tempo, apenas para cair e ser substituída por outra. Até mesmo textos bíblicos antigos fazem referência a essas cidades, preservando ecos da influência suméria em tradições posteriores. Reis governavam essas cidades-estado, e muitos de seus nomes sobrevivem graças à lista de reis de Saméria, um documento notável encontrado em diversas tabuletas de argila por toda a Mesopotâmia. A lista registra governantes, cidades e duração de seus reinados, misturando mito e história. Disse que os primeiros reis governaram por períodos incrivelmente longos, enquanto os posteriores reinaram por períodos mais realistas. Essa mistura nos lembra que os povos antigos não separavam claramente a lenda da realidade. Ambos faziam parte da forma como eles entendiam o mundo. Uruk, conhecida como Érica na tradição bíblica, foi a primeira cidade-estado a ascender à proeminência. Fundada, segundo a tradição, pelo rei e por Mikar por volta de 4500 a.C., Uruk cresceu e se tornou uma metrópole com cerca de 40.000 habitantes. Sua riqueza impulsionou a expansão econômica e a ambição arquitetônica. O zigurate da cidade, dedicado ao deus do céu, Anu, e coroado pelo Templo Branco, dominava a paisagem séculos antes da construção da Grande Pirâmide do Egito. Escavações do século XX revelaram a extraordinária cultura material de Uruk, com seu trabalho em larga escala em ouro, prata e cobre. Templos imponentes, muralhas defensivas e milhares de tabuletas de argila registravam comércio, leis e rituais. Descobertas semelhantes em outras cidades sumérias complementaram o panorama geral. Em Lagash, sofisticados sistemas de irrigação foram descobertos. O arqueólogo britânico Leonard Woolley revelou um zigurate de 24 metros de altura dedicado ao deus da lua, Nana, e um cemitério real repleto de tesouros deslumbrantes. Os túmulos reais continham coroas, colares, instrumentos musicais e o famoso estandarte de Uruk, decorado com mosaicos que retratavam cenas de guerra e paz. Eles também revelaram uma verdade mais sombria: os restos mortais de servos sacrificados para acompanhar seus governantes na vida após a morte. A civilização suméria era avançada, mas não pacífica. Os dons que os sumérios deram à humanidade são imensuráveis. Seu sucesso na agricultura exigia registros. E por volta de 3500 a.C., os mercadores começaram a usar tabuletas de argila, marcadas com símbolos pictóricos, para rastrear mercadorias. Em 3200 a.C., esses símbolos evoluíram para um sistema complexo de cerca de 600 caracteres. A escrita havia nascido. Essa escrita, posteriormente chamada de forma cuneiforme, derivada da palavra latina para cunha, revolucionou a comunicação. Outras culturas a adotaram, disseminando a alfabetização por toda a Mesopotâmia. Milhares de tabuletas sobrevivem até hoje, documentando tudo, desde contratos comerciais até poesia épica. A escrita transformou a memória em permanência. E, no entanto,
Em meio a todas essas conquistas, um símbolo continuou a aparecer repetidamente. A bolsa, esculpida em relevos por todo o mundo antigo, aparece nas mãos de deuses, reis e seres alados. Uma teoria convincente sugere que a imagem representa o próprio cosmos. A alça curva simboliza a cúpula celeste, enquanto a base quadrada representa a Terra. Em muitas culturas antigas, da África à Índia e à China, o círculo simbolizava o espiritual ou o imaterial, enquanto o quadrado representava o mundo material. A bolsa torna-se, então, um símbolo de unidade, céu e terra, conhecimento e matéria interligados. A recente descoberta da bolsa de pedra e de seu conteúdo nos obriga a levar esse simbolismo a sério. Isso sugere que as civilizações antigas não eram meramente criadoras de mitos, mas sim engenheiras de significado e memória. Elas codificavam sua compreensão do universo em objetos projetados para perdurar. E talvez, em uma reviravolta final e discretamente divertida, a descoberta também indique algo mais familiar. A relação da humanidade com as bolsas, objetos que carregam o que mais valorizamos, pode remontar a tempos muito mais antigos do que a história da moda jamais imaginou. O que os sumérios deixaram para trás não foram apenas ruínas. Eles deixaram pistas. E a cada nova descoberta, nos aproximamos um pouco mais de lembrar quem fomos e quem poderemos vir a ser.